Olá, o Fórum Social pela Alfabetização está no ar. Hoje já se sabe que a alfabetização isolada não vai mudar as estatísticas e nem atingir os objetivos principais, que são promover a inclusão social e despertar nos analfabetos uma visão crítica da sociedade. É preciso investir na escolarização ao longo da vida, mesmo que a pessoa tenha 50, 60 ou 70 anos de idade. Mas isso requer o compromisso das gestões públicas. Em todo o estado, existe o Programa Paraná Alfabetizado, que oferta a alfabetização. Depois, entra o papel da administração municipal com a educação de jovens e adultos. Destaco ainda a importância da mobilização da sociedade civil. Se nós juntarmos esses três elementos, aí sim poderemos usufruir dos benefícios de uma sociedade escolarizada. No programa de hoje, vamos conhecer as experiências do Núcleo Regional de Educação de Assis Chateaubriand, na região oeste do estado. É para entender melhor essa rede de trabalho que nós chamamos aqui para falar sobre alfabetização de jovens, adultos e idosos, Maria de Fátima Barbosa Vieira, que é alfabetizadora. Também a Isolina Marques Israel, que é alfabetizanda. O João Aparecido Casagrande, ou melhor, o João Aparecido Pegoraro, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Assis Chateaubriand, e a Rosana Yamada Kaiser, que é agente mobilizadora. Se você quiser participar do nosso programa, o nosso telefone é o 0800 643 7555, ou você ainda pode participar escrevendo para fórum.social@rtve.pr.gov.br, fórum.social@rtve.pr.gov.br. E você que está em casa também pode participar do programa. Ligue para o 0800, como nós falamos, 643-7555. Olha, esse programa é transmitido ao vivo pela Rádio Educativa AM 630, pelo canal 115 da Sky. E você também pode acessar esse programa no www.rtve.pr.gov.br. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa hoje. E lá em Assis Chateaubriand, nós temos experiências muito interessantes. Hoje, nós recebemos aqui um representante do Sindicato Rural da categoria. Tudo bem? Tudo bem. Vou começar com o senhor, já que o senhor é o único homem nesta mesa composta por mulheres. João, qual que é o papel do sindicato nesse trabalho da alfabetização de jovens, adultos e idosos? E o mais importante, de um sindicato que contempla prerrogativas e direitos dos trabalhadores rurais. Na verdade, nós temos uma função lá no sindicato, quando nós trabalhamos com os nossos trabalhadores rurais. E nós até podemos dizer que muitos dos nossos trabalhadores não tiveram a oportunidade de estudar. E hoje, nós que estamos na função de presidente do Sindicato dos Trabalhadores, numa parceria que nós temos com a federação, a FETAEP, nós acabamos nos envolvendo, até porque temos a orientação da nossa federação fazer com que os nossos trabalhadores aprendam a ler e escrever. Nós até sabemos que muitos desses trabalhadores, na época, o que eles sabiam fazer era trabalhar na roça. De manhãzinha, amanhecendo o dia, ia para o serviço. E chegava em casa à tarde, já cansado, não tinha condições de trabalhar, até porque os próprios pais, na época, tinham os filhos para trabalhar na roça. Era aquela história, para que estudar, não é verdade? Havia sempre essa conversa, muitos alfabetizandos até relatam essa situação. O senhor observa isso? É claro que mesmo hoje, no trabalho que nós estamos fazendo e visitando os nossos trabalhadores e tentando trazer para a sala de aula, ainda existe pessoas e trabalhadores que dizem, olha, trabalhei demais, não tenho condições de ir para a sala de aula. Existem pessoas assim, mas também existem, em Assis Chateaubriand, nós podemos dizer, que muitos trabalhadores saem de sua casa, vão de bicicleta para a escola e têm uma experiência extraordinária. Estão realmente aprendendo a ler e escrever. E a nossa missão é essa, fazer com que aqueles que não aprenderam a ler e escrever venham realmente para a sala de aula. Olha, quem está trabalhando nessa missão também é a professora Maria de Fátima, que está aqui ao meu lado. Tudo bem? Tudo bem. Maria de Fátima, algo interessante ainda não abordado nesse programa é uma turma mista.
com alfabetizandos, tanto da zona rural quanto da zona urbana, numa mesma sala de alfabetização. Como é que é esse trabalho? O que você nota? Olha, a primeira coisa, eu gostaria de dizer aqui que eu me identifico muito com os adultos. Já trabalhei com criança há muito tempo, né? Mas o meu forte mesmo são os adultos. Eu tenho um quê diferente por eles, e eles por mim também, né? Então, é uma coisa que me satisfaz, me realiza. E essa experiência que eu estou tendo, né? Trabalhar com esse público misto, né? Que são pessoas vindas do meio rural, mas que também residem na zona urbana. Residem na zona urbana, Conta exato, pra gente, né? como é que é essa história. Então, aí, trabalhando o tema gerador, né, que é a realidade deles ali, né, que é o que a gente consegue, assim... discutir a realidade da vida deles, né? Isso. Dá sempre um branco quando a gente pensa em várias situações. Não tem problema, né? a vida sempre é um papel em branco que a gente vai preenchendo. E o mais interessante, que é importante participar do Paraná Alfabetizado, porque aí a gente pode escrever mesmo essa realidade, não é verdade? Sim. E é muito gratificante quando você vê que você conseguiu mudar um pouquinho da realidade de alguém, né? De uma pessoa que estava numa situação e, de repente, se encontra em numa situação melhor, né, num patamar diferente, né? Então, é gratificante pra gente, muito bom. É aluno da cidade, é aluno da zona rural, todo mundo junto, a forma de ensinar é a mesma? É a mesma. Tem que trabalhar com 2 temas geradores, como é que é? Apesar da realidade ser um pouco diferente, né? Mas o público é mais ou menos o mesmo, né? Maria de Fátima, o que é esse quê que você falou? Eu tenho um quê com os adultos, com os alfabetizantes, e eles têm um quê comigo. O que é esse quê aí? É um certo entrosamento, uma química que rola ali que você não sabe explicar, né? Ai, que gostoso, né? Porque aí fica... Porque assim, o que acontece? Quando tem essa química, ou seja, significa que você está disposta a ensinar, que isso te motiva também. E o mais interessante, eu acho que essa química é que leva, então, a conquistar uma turma, outra turma, impulsiona o trabalho. O que você acha? Muitas vezes eles deixam, né, alguns dias ali, vão. Eu tenho a impressão que eles estão com uma fraqueza, assim, um desestímulo. Aí eu vou na casa, converso com eles, mas não é bem assim, voltamos, tal. Aí eles escutam e voltam. Então eles voltam porque você sentiu, assim, que eles responderam, corresponde àquilo que você, né, está querendo fazer com eles, né? Ajudá-los, né? Não é bem assim. Então, vamos lá, voltamos, vamos sentar mais uma vez. Eu já consegui pessoas que tentaram várias vezes voltar e agora que estão conseguindo serem alfabetizados. Né? Vamos saber um pouquinho da história, então, da Isolina, que está aqui ao meu lado. Tudo bem, Isolina? Tudo bem. Como é que você ingressou no programa? Alguém te convidou? Você Eu foi... fui na escola. Que escola que você foi? Esqueci o nome da escola. Não tem problema que esqueceu o nome da escola. O mais importante é que você foi. Mas antes, uma situação interessante que eu notei da sua vida. Você já tinha frequentado o ensino regular? Já tinha. Antes de ir para o programa. Você sabia ler, sabia ou então escrever? Tinha alguma dessas habilidades? Muito pouco. O que é que você sabia? Sabia escrever o A, sabia escrever seu nome? O que é que você sabia quando ingressou no Paraná? Não, sabia assinar meu nome, eu já sabia. Só assinar seu nome? É. Mas ler, por exemplo, se você fosse no mercado, você sabia ler, por exemplo, farinha de trigo? Sabia ler, mas com muita dificuldade. E há quanto tempo você está no programa? Vai fazer 1 ano. Vai fazer 1 ano. E agora? Você sente a mudança? Sinto. O que é que mudou, por exemplo? Agora eu já sei ler, já sei escrever. Já posso fazer um bolo com receita. Um bolo com receita. Essa era uma vontade sua de, por exemplo, ler a receita de bolo?
Não, é um modo de falar, né? Agora eu já posso fazer o bolo que eu já sei, agora eu já sei ali escrever. Sim, mas, por exemplo, era uma vontade sua? Muitas vezes você sabia, tem aquele bolo que a gente aprende com a mãe da gente, né? Aquele bolo simples. Talvez algumas tenham aprendido aquele bolo requintado, né? Aí, de repente, você quer fazer uma coisa diferente, mas precisa da receitinha. Precisa. E aí você sabia? Você não tinha, né? Não tinha. Tinha curiosidade? Tinha curiosidade, sim. E aí, como é que você fazia? Se vira nos 30, Isolina. Como é que você fazia aí, hein? Mandar os outros ler pra mim. Pedia para os outros lerem. Qual que é a sua atividade? Com o que você trabalha? Trabalho de empregada doméstica. Não saber ler e escrever, ou ler e escrever com dificuldades, dificultava o seu trabalho? Como é que você fazia para anotar recado, por exemplo? Não, que o trabalho que eu fazia eu não atendia telefone. Não atendia, nunca Não. atendia telefone. Não. Você não tinha nenhuma dificuldade no seu trabalho por não saber ler e escrever? Não, esse trabalho que eu tive, não tinha problema. Ler um material de limpeza, você sabia verificar ou não tinha dificuldade? Reconhecia pela embalagem? Pela embalagem, mas não era efetivamente pelo nome do produto, é isso? Não. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar então. Tá bom, Isolina? Vamos conversar um pouquinho, então, com a Rosana, que é agente mobilizadora, né? Rosana, nós temos muitos telespectadores que estão assistindo pela primeira vez o programa. O que faz uma agente mobilizadora? Vamos começar por aí, porque uma alfabetizadora a gente sabe que ela ensina. A alfabetizando, a gente sabe também, o presidente, né, do sindicato, a gente também sabe o que faz. E a agente mobilizadora, esse nome, agente mobilizador, o que faz a agente mobilizadora? Na verdade, a gente tenta, conversando, conscientizando, encaminhar os alfabetizandos para a sala do Paranalfabetizado, né? Nós também participamos de capacitações, de mobilizações, nós tentamos disponibilizar salas em nosso estabelecimento e assim por diante. Então, é uma série de atividades todas em prol da alfabetização. Isso. Quando é que você ingressou? Porque, na verdade, nós somos funcionários, os agentes mobilizadores, e nós fomos nomeados pela direção da escola. Eu já estou lá, acho que faz uns 2 anos, como agente mobilizador do programa. Agora, esse seu trabalho na escola ajuda bastante? Ajuda, porque é lá que nós temos... Eu sou secretária de escola, né? Qual que é a escola? Vamos falar o nome dessa escola, afinal de contas, né? Deve ter um monte de aluno que estuda lá e a gente... Escola Estadual Carlos Drummond de Andrade. Ah, então um beijo pro pessoal lá da escola, né? Isso mesmo. Aí a gente é secretária e quando o pai vem fazer a matrícula, a gente tem aquele contato com o pai, a gente acaba percebendo quem é alfabetizado e quem não é, né? Então, a gente, com esse contato, a gente acaba conversando e encaminhando as pessoas para o programa. Rosana, então, você aproveita que as crianças estão lá na escola, os filhos dos não alfabetizados estão na escola para que o programa seja levado até a residência através desse aluno que está aprendendo a ler e escrever? É exatamente essa estratégia? Exatamente isso. Porque a gente também faz um questionário, né? Que a gente manda para os alunos, para eles colocarem se o pai e a mãe é alfabetizado ou não. Tudo começa com questionário. Quando é que é feito esse questionário? Todo início do ano, final do ano? A gente faz, às vezes, até 2 vezes no ano, né? A gente manda esse questionário, os alunos respondem, aí eles colocam se conhece alguém ou não, aonde mora, endereço, telefone, para um posterior contato que a gente repassa para os coordenadores, para o núcleo regional, né? Qual que é a fidelidade desse questionário? Porque a gente percebe que tem muito analfabeto que não diz que é analfabeto e aí muitos filhos que também não querem dizer que o pai é analfabeto ou a vovó é analfabeta, enfim, que cujos dados não condizem com a realidade. Aparecem alguns dados lá que às vezes o pai diz que tem curso superior e nós sabemos que não tem, mas a maioria coloca uma realidade sim. A maioria a gente pergunta, eles colocam que cursou até 6ª série, nunca foi para a escola. A maioria coloca a realidade sim, apesar que tem pessoas que têm vergonha de falarem que não são alfabetizadas. E qual que é a importância, então, dessas pessoas que
participam desse questionário falarem efetivamente a verdade. O que é feito com esse dado verdadeiro? Esse dado é repassado para os professores do programa, para os coordenadores, para eles irem atrás, fazer uma visita, conversar, conscientizar da importância da alfabetização. Viu só? Você que está aí do outro lado, nos assistindo, a fidelidade dos dados é muito importante para a equipe que trabalha com o programa Paraná Alfabetizado. Por isso, você, olha, que está participando de um questionário, não tenha vergonha de dizer que você não sabe ler nem mesmo escrever. O programa Paraná Alfabetizado está aí exatamente para isso, para te alfabetizar. E olha, você falando a verdade, fica muito mais fácil. Você consegue ingressar no programa e o programa se adapta a você também, porque se tiverem várias pessoas aí na sua região que não sabem ler e escrever, podem ser montadas mais turmas. Você sabia disso? Olha, vale falar a verdade na hora de participar de um questionário do Paraná Alfabetizado. Hoje participam do programa integrantes do Núcleo Regional de Educação de Assis Chateaubriand. Você quer participar? Então ligue para o 0800-643-7555 ou escreva para fórum.social@rtve.pr.gov.br. Nós vamos a um rápido intervalo e nós voltamos em instantes. Você está no segundo bloco do programa Fórum Social pela Alfabetização. Hoje recebemos integrantes do Núcleo Regional de Educação de Assis Chateaubriand, na região oeste do estado. Olha, o programa Paraná Alfabetizado está disponível em todas as cidades do estado. Qualquer dúvida que você tenha sobre o programa, você pode ligar para o 0800 41 6200. E para participar ao vivo do nosso programa, você pode ligar para o 0800 643 7555 ou escrever para fórum.social@rtve.pr.gov.br. E eu já agradeço, então, aos telespectadores que estão enviando comentários e perguntas. Então, vamos começar a repercutir aqui o Juvenal de Pedra Branca, aqui no Paraná. Parabéns por esse programa tão maravilhoso. São coisas assim que realmente mudam a vida das pessoas. E tem o João de Curitiba, que também está participando conosco, cuja pergunta eu vou fazer para a nossa plateia, porque nós temos sim uma grande plateia hoje que vem de Curitiba e também de Assis Chateaubriand. Vamos conhecer primeiro esses nossos convidados que estão na plateia. Eu começo com a Priscila Angélica Santos, que é técnica pedagógica da Secretaria de Estado da Educação aqui do Paraná. A Maria de Lourdes Peixoto Vieira, que é a coordenadora local de Assis Chateaubriand. Tem também a Sônia Maria de Matos Sala, que é chefe do Núcleo Regional de Educação de Assis Chateaubriand. O Flávio Pires Gonçalves, que é chefe do Núcleo Regional, chefe do RH do Núcleo Regional de Educação de Assis Chateaubriand. E também o Ademir Miller, que é presidente da FITAEP. Vamos começar, então, com a Priscila. Tudo bem, Priscila? Tudo bem. Priscila, o João de Curitiba faz a seguinte pergunta: quando é que vai ter outra formação daquele círculo de leitura? Como ele falou daquele círculo de leitura, ele já está associado a essa ideia, ele já conhece o círculo de leitura, mas muitas pessoas ainda desconhecem. Vamos explicar primeiro, antes de dar a resposta, o que é o círculo de leitura? Os círculos de leituras de jovens, adultos e idosos é a continuação para aquelas pessoas que já estão alfabetizadas. Então, quando terminam a ação do Paraná Alfabetizado, elas ingressam aos círculos de leituras, que tem a função de dar continuidade à leitura e à escrita, envolvendo a arte e a cultura local. E quando é que vai ter a formação do círculo de leitura? O João está perguntando. Nós teremos a segunda formação, dando continuidade a análises e avaliações dos círculos de leituras de 11 a 14 de dezembro, que estaremos convocando os coordenadores locais, os alfabetizandos, que no círculo nós chamamos de educadores, os educandos, os educadores e também os parceiros de secretarias da cultura,
os bibliotecários e os agentes culturais de cada município envolvendo os círculos de leituras. Então, logo agora, em dezembro, no começo de dezembro, vai ter uma grande reunião, é isso? Isto, nós estaremos mobilizando em Faxinal do Céu todos os que já participaram da primeira formação e também estaremos convidando outros coordenadores locais, pois o Círculos de Leitura ele é um projeto ainda piloto que ano que vem, em 2010, nós estamos com a perspectiva de inserir em todos os municípios do Paraná. Priscila, você falou em coordenador local. Quando nós falamos em coordenador local hoje no programa, nós falamos da Maria de Lourdes Peixoto Vieira. Vamos passar o microfone para ela, vamos conversar um pouquinho, tudo bem? Tudo bem. Nós temos em Assis Chateaubriand alfabetizadores que atuam na zona rural, na zona urbana, em turmas mistas, né? Como nós temos aqui a Maria de Fátima. A forma de trabalhar com esse alfabetizador é a mesma ou não? Olha, por ser... Tá funcionando. Manda a brasa. Por ser turma diferenciada, cada alfabetizador tem um coordenador. Então, a forma da gente trabalhar na reunião pedagógica. Então, a gente procura pegar a realidade do aluno. Quem é da zona urbana, a gente procura pegar os temas que eles têm interesse. Quando é da zona rural, a gente procura pegar coisas mais assim, da agricultura, do sítio, que é coisas que eles têm interesse. Da zona urbana, normalmente, quer fazer carteira de motorista, outro quer aprender a ler a Bíblia. Então, a gente pega as coisas que eles têm interesse para poder incentivá-los, para que esses alunos venham para a sala de aula. E o professor, a gente, como coordenador, a gente tem que animá-los. Não é só conquistar o aluno junto com ele. A gente tem que estimulá-los sempre. Porque, às vezes, desanima os alunos por serem idosos, por, às vezes, ter que cuidar de neto. Acaba faltando muito as aulas. Outros vão trabalhar fora, na época da agricultura. Então, acaba faltando muito. E nosso alfabetizador, às vezes, é animado. E como é que vocês trabalham essa sazonalidade, né? Que, de repente, tem colheita, sai do programa para fazer a colheita ou para realizar o plantio. Como é que é feito esse trabalho? E isso a gente procura trabalhar de um jeito diferenciado. Aqueles que frequentam diariamente, porque a gente trabalha os nossos alfabetizandos individual, né? Porque nós temos na sala, como diz a alfabetizanda Isolina, ela já entendia um pouquinho, mas nós temos pessoas que não sabem nada, absolutamente nada, nem pegar um lápis, uma caneta. Então, a gente tem isso não é demérito para ninguém, porque está todo mundo lá para aprender, né? Exatamente. Portanto, às vezes, quem sabe um pouco mais, acaba inibindo quem sabe menos. Então, por isso que a gente trabalha diferenciado. A professora está na sala, então ela vê aquele que tem mais desenvoltura, ela passa atividades diferenciadas, né? A professora pode estar falando. E aquele que tem menos habilidades, não tem conhecimento dos códigos linguísticos, então trabalha desde o início, na coordenação motora mesmo. Legal. Agora vamos conversar um pouquinho com a Sônia Maria de Matos Sala, que é chefe do Núcleo Regional de Educação de Assis Chateaubriand. Tudo bem? Tudo bem, Sibélia. Quantos municípios pertencem ao Núcleo Regional de Educação de Assis Chateaubriand? E como é que está o Paraná alfabetizado nesses municípios? Nós trabalhamos, o Núcleo Regional de Educação é composto de 7 municípios. E em todos esses municípios nós estamos com o programa implantado desde 2004. Estamos assim, nós consideramos pelos nossos trabalhos de pesquisa, de avaliação, que estamos indo muito bem em todos eles. Lógico, alguns com mais entusiasmo, outros ainda precisando de mais trabalho da coordenação regional, da coordenação local, enfim. É sempre um constante trabalho de mobilização e de incentivo. Agora, a caravana da alfabetização é importante para incentivar o programa Paraná Alfabetizado nesses municípios? Com certeza, é uma ação assim maravilhosa. Nós ficamos assim muito felizes com a caravana de Assis Chateaubriand. Inclusive nós temos imagens dessa caravana. Vamos dar uma observadinha nessas imagens? Sim. Aí até você pode comentar um pouquinho. Então, nós tivemos assim uma grata satisfação de termos a presença de mais de 70 parceiros de mais diversos segmentos que compõem os parceiros a nível de estado e a nível
regional estavam ali conosco, participando, os prefeitos todos, secretários municipais, nossos alfabetizandos, nossos alfabetizadores, nossos coordenadores locais, inclusive o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que está aqui, o Pegorário, o presidente Ademir da FAEP. Nós tivemos assim um incentivo muito grande na caravana. Então é uma ação mobilizadora importante para extrapolar um pouquinho só do programa, das pessoas que compõem o programa, para que a sociedade como um todo se apropriem dessa ação, né, e dessa bandeira e assuma conosco a mobilização. Foi esta caminhada realizada com vários setores da sociedade que nós vimos agora, que foi a caravana, então. Quando é que ela aconteceu? Como? Quando é que ela aconteceu? Sim, ela aconteceu no dia 17 de outubro, né, numa tarde. Nós fizemos uma grande concentração na avenida principal. Saímos em passeata com todo aquele público, aproximadamente umas 3.000 pessoas, entre os alunos e os participantes. E depois uma carreata culminando no centro de eventos com o ato cívico de compromisso e assinatura da carta compromisso que todos que estavam ali representando os seus segmentos assinaram conosco. E com isso as ações estão sendo desenvolvidas por esses segmentos conosco. Inclusive tiveram a participação até da secretária de Educação, Evelise Arco Verde, como nós estamos vendo aí. Nós tivemos a presença da nossa secretária de Educação, a professora Evelise. Tivemos ali muito felizes com a presença de deputados estaduais, dos prefeitos todos, como eu já falei. Então a secretária ficou assim muito animada, muito estimulada, porque com certeza o compromisso dela com o governador e o nosso compromisso é estar superando o analfabetismo até o ano 2010. Vamos pedir uma complementação do Flávio Pires Gonçalves, que é chefe do Núcleo Regional, do RH, do Núcleo Regional de Educação. Tudo bem? Tudo bem. Por favor, complemente então informações do programa do Paraná Alfabetizado lá em Assis, no Núcleo Regional. Ok. Todos nós aqui representamos algum segmento e hoje estou aqui representando todos os funcionários do Núcleo Regional de Educação e, de uma certa forma, todos nós não medimos esforços para a concretização desse sonho desses nossos alfabetizantes. Porque a gente sempre no programa, nós mostramos o alfabetizador, nós mostramos o coordenador local, o chefe do núcleo, mas também existe uma outra equipe trabalhando, muitos outros profissionais, né? Com certeza. A parte de recursos humanos do Núcleo Regional de Educação incumbe-se da inscrição deles através de editais dos alfabetizadores e dos coordenadores de alfabetização. Mas o interessante do trabalho de nós, funcionários do Núcleo Regional de Educação, é o empenho que todos nós, os 44 funcionários do Núcleo Regional de Educação, nos empenhamos sempre que mobilizados para efetivar o programa. É gratificante todos nós participarmos sempre que nós somos convocados a isso. Ok, vamos conversar um pouquinho então com Ademir Miller, que é o presidente da FETAEP. Nós temos aqui o representante lá de Assis Chateaubriand, do sindicato de Assis Chateaubriand. Mas como que está a realidade, o compromisso de um sindicato em todo o estado que trabalha com o trabalhador rural em relação à alfabetização de jovens, adultos e idosos? Tudo bem? Cibele e todos os ouvintes, a FETAEP, que é a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Paraná, ela possui 301 sindicatos filiados no estado. A exemplo de um deles é o de Assis Chateaubriand, lá do companheiro Pegoraro. São 399 municípios, são 301 sindicatos filiados à FETAEP. Então você imagina que esses sindicatos, todos os dias atendendo uma média de 100 pessoas ou mais por dia no sindicato, é um dos maiores mobilizadores desse programa tão importante e bom que o Paraná fez, que é o Paraná Alfabetizado. Então as pessoas passam por lá para buscar um atendimento de saúde, um atendimento do PRONAF, um atendimento na área de aposentadoria, informações, orientações. E nas assembleias, o sindicato percebe também quem não é alfabetizado e procura então sensibilizá-los a ir até procurar a escola ou a Secretaria da Educação Municipal, e lá então a pessoa vai se engajar numa dessas escolas para ser alfabetizada. Agora, foi um compromisso do sindicato com o próprio governo, né, do Paraná, essa questão é maior ainda. A FETAEP fez um termo de cooperação técnica desde 2007 com o governo do estado, através da Secretaria Estadual da Educação, para amparar todos os sindicatos, espécie de um termo de compromisso, um termo de espécie de um guarda-chuva,
que cobre todos os sindicatos do Paraná, e esses sindicatos nossos filiados, então, vão mobilizar o pessoal a procurar as escolas para alfabetizar. O Pegoraro, lá de Assis Chateaubriand, é um exemplo desse que está acontecendo. Ele fez 2 grandes seminários com quase 1000 pessoas durante um dia inteiro, cada grupo desse seminário para sensibilizar as pessoas. Lá a pessoa vai lá receber uma assistência médica, um exame de laboratório, enfim, alguma coisa que chama a pessoa até a esse seminário. E são feitas várias palestras de autoestima e também junto é feita a palestra de alfabetização, a importância das pessoas alfabetizar, assinar um recibo lá quando vai receber o salário do empregador, assinar lá uma aposentadoria, assinar um contrato agrícola, enfim, a importância dele assinar, ser alfabetizado aqueles que não são. Então, eles estão ali, são um grande exemplo do Paraná. Nós esperamos que os sindicatos daquele núcleo, todos, aqueles que não se engajaram ainda, mas todos do Paraná, o Sindicato de Trabalhadores Rurais que não se engajaram, a FETEP vem aqui fazer um apelo nesse programa de vocês, tão importante para o Paraná, o Programa Paraná Alfabetizado, para que, na realidade, até 2010, no final de 2010, a gente possa contabilizar, praticamente erradicar o analfabetismo no Paraná, é uma meta importante. No meio rural, os trabalhadores, é um grande número desse percentual em que a sociedade deve, e que esse pessoal realmente ao longo dos anos não conseguiu se alfabetizar. Aqui já dado alguns exemplos, né, de que teve que trabalhar, não teve oportunidade de estudar, nem de se alfabetizar. Então fica o apelo aí, né, para o pessoal, então, procurar o programa, procurar o sindicato. Primeiro procura o sindicato, se a pessoa tiver dúvida, então aí encaminha para o programa. É isso? Que o sindicato seja um ator, sempre uma referência lá no município, sensibilize, inclusive, procure a Secretaria da Educação Municipal e a Regional, para poder, aqueles que não aderirem, aderir a esse programa tão importante, para a gente, de vez, erradicar esse analfabetismo no Paraná. A FETEP apela para esse sentido. Olha só, o convite está feito, então, pelo Ademir Miller, que é presidente da FETAEP. Olha, se você é trabalhador rural, não perca tempo, procure o sindicato, porque aí o sindicato já te indica para o programa Paraná Alfabetizado. Agora, se você já conhece uma turma, fica aí muito mais fácil, você pode ir diretamente, ok? Fórum Social pela Alfabetização fez agora mais um intervalo. No próximo bloco, nós vamos responder algumas perguntas que você está nos enviando. Agora, se você não ligou ainda, dá tempo, olha só, o telefone é o 0800 643 7555. Nós também temos o e-mail forum.social@rtve.pr.gov.br. Nós já voltamos. Você está no terceiro e último bloco do Fórum Social pela Alfabetização. O que significa a escolarização ao longo da vida? Se você tem algo para contar sobre a alfabetização de adultos, ligue para o 0800 643 7555 ou escreva para forum.social@rtve.pr.gov.br. Olha, esse é o último bloco, mas ainda dá tempo de você fazer o seu questionamento, o seu comentário, como, por exemplo, o Gilson, lá de Almirante Tamandaré, que ele parabeniza o programa, bem sucintamente. Parabéns ao programa. Então, muito obrigada, Gilson de Almirante Tamandaré, que está conosco na audiência. Já estão chegando novas participações. Daqui a pouquinho a gente vai acabar lendo, então, essas participações. João, você encontra dificuldades para levar esse produtor rural, esse agricultor para a sala de aula? Recebe muito não? Recebemos bastante não. É claro que quando nós fazemos a visita e falamos da importância desse programa do governo do estado que está acontecendo no município, junto com o núcleo regional, e o que o sindicato tem feito, às vezes o trabalhador ainda ele insiste em não participar. Mas quando nós falamos da importância, e até dizemos que hoje nós temos no sindicato vários projetos que vêm atendendo a agricultura familiar. E às vezes esses agricultores que não têm conhecimento, que não estão alfabetizados, eles não conhecem e não têm condições de conhecer. E quando nós mostramos projetos, por exemplo, do Pronafinho, que o governo do estado tem ajudado os nossos pequenos agricultores da agricultura familiar. Quando nós temos projeto de trator solidário, que nós podemos, através de vários pequenos proprietários de agricultura, que é chacreiro, que consegue comprar um trator e ter o seu equipamento, e isso é possível, ele tem que entender que isso é possível, nós vemos já no rosto do nosso trabalhador, que é isso que nós queremos, a felicidade, e ele acaba indo para a sala de aula. Nós queremos, com certeza, até no final de 2010, em Assis Chateaubriand, principalmente,
os nossos trabalhadores da agricultura familiar, aqueles que mesmo são boia-frias, que realmente participa e que participe na sala de aula, que aprenda a ler e a escrever. Essa João, é a nossa missão. Foi feita alguma pesquisa para saber o número de agricultores não alfabetizados que nós temos em Assis Chateaubriand ou não? Hoje, na verdade, se nós fôssemos falar em número, nós não teríamos aqui número exato, até porque nós não fizemos pesquisa, mas nós podemos dizer que a maioria dos que estão frequentando a sala de aula hoje vem da agricultura. São trabalhadores da área rural que não tiveram a oportunidade e que hoje estão na sala de aula. Que nós podemos até afirmar aqui que boa parte já estão frequentando a sala de aula. E a nossa meta é fazer que todos participem. Agora, as desculpas para aqueles nãos são sempre as mesmas, porque em Assis Chateaubriand nós temos agricultura familiar predominantemente, e aí a gente tem cultura de feijão, de milho, enfim, tem até peixe lá, tem aviários, enfim, diversas formas de trabalho no campo. Qual que é a justificativa? Eles estão cansados, independente, por exemplo, quem trabalha no aviário vai mais para a sala de aula do que quem trabalha na colheita ou no plantio, ou não? As desculpas são sempre as mesmas para não ir para a aula? Na verdade, as desculpas são sempre as mesmas, que eles estão cansados, que trabalharam o dia inteiro. Quando se fala em relação ao aviário, nós sabemos que esses trabalhadores, às vezes, adentram até tarde da noite, trabalhando também no aviário. Nós dizíamos antes de iniciarmos aqui, que antes os pais tinham os filhos para trabalhar na roça. E a desculpa deles não terem ido aprender a ler e escrever é que o pai não deixava e não fazia com que ele fosse aprender a ler e escrever. E hoje eles têm essa oportunidade de aprender a ler e escrever, mas mesmo assim ainda dão desculpa, dizendo que estão cansados, mas muito vão para a sala de aula. Isolina, você deu alguma desculpa antes de ingressar no programa ou foi logo quando você foi convidada, você já foi para o programa? Já fui para o programa. E foi interessante, o que está mudando na sua vida o Paraná alfabetizado? Mudou muita coisa na minha vida. Por exemplo, agora eu posso pegar um livro e ler um livro. Antes eu não podia fazer isso. E fez muitos amigos no programa? Fiz bastante. Me conta esse outro lado, como que é agora essa amizade nova? São pessoas que você não conhecia antes ou não tinha grande convívio? Isso ajudou também? Você se sentia isolado e depois passou a ter um novo círculo de amizades? Como é que foi essa trajetória? O programa também ajuda nisso? Ajuda sim. Eu primeiro era mais tímida, ficava mais no canto. Hoje em dia eu já converso com as pessoas, já faço amizade mais rápido com as pessoas. Que estratégias vem dando certo, Rosana, como agente mobilizadora? Você poderia repassar para a gente? Eu acho que é a abordagem mesmo, a conscientização das pessoas da importância da alfabetização. É conversando, é conscientizando, é a maneira que dê mais certo. E a abordagem é feita como? Olha, você não quer ir para o programa? Na verdade, quando o pai vem fazer a matrícula, que a gente vê que eles colocam, tem pais que colocam o dedão lá ainda para fazer a matrícula, a gente já questiona. Você não quer voltar a estudar? Você não tem vontade de vir para o Paraná? Aí a gente já informa que nós temos turmas lá na escola, né? É feita dessa forma. E às vezes eles falam que não, daí eles retornam novamente, a gente vai conversando até eles resolverem vir para a escola. Você é insistente, você não larga do pé, né, Rosana? Nós somos. Nós somos, nós somos, eu já fiz um link aqui com a Maria de Fátima. Nós somos insistentes, Maria de Fátima? Somos insistentes, bastante insistentes, e muito, tem horas até aborrecentes. Como é que foi montar a primeira turma para você? E como é que você ingressou no programa? Então, sabendo de que se ia constituir uma turma ali perto de onde eu moro, né? Onde é que você mora? Pode falar o nome. Moro numa chácara próximo ao Conjunto Ivo Miller, né? E como eu já tenho bastante conhecimento com o pessoal de lá, né? Eu já sabia da realidade de muitas pessoas, né? Então eu procurei entrar no programa, né? E fui batalhar atrás do pessoal que mora lá, né? Fazer um levantamento. Aí a surpresa da gente foi grande, né? Porque tinha muita gente. Dava para fazer muitas turmas, mas em cada 5 que você convida,
se interessa, né? Aí é que bate o desespero, Pois porque é. você tem ali o pessoal que precisa, Sim. mas eles não... Mas eles dizem não. Então, e muitas vezes você fica até se questionando, poxa, alguém mora no lado da escola, não lê e não escreve e não tem interesse. Outros eu fui convidar, peguei um carro, fui convidar lá no sítio, ai, como eu gostaria, que eu vou sim, eu vou fazer todo o esforço, e acabaram se aderindo e participando. Então, até hoje tem gente lá já no terceiro ano, entrou sem saber nada e já está conseguindo fazer até carta, lista de compra, e sim, um desenvolvimento assim que você nem esperava, né? E depois, prosseguimento na escolarização, tem EJA lá em Assis, como é que é? Tem, mas é só os mais novos que eu consegui mandar. Por exemplo, algumas meninas assim que vieram do Paraguai, moravam no sítio, aí vieram ali, fizeram alfabetização comigo, daí elas foram. O que acontece? É que os adultos, um pouco a distância, né? Uhum. E eles pensam assim, para estudar para quê mais? Eu já leio e escrevo, já está muito bom, já consegui uma grande vitória, aqui já está bom. Então, eles não têm assim, lá vai ser mais difícil, já foi muito difícil chegar onde eu estou, né? Então, eles alegam isso aí, né? Várias coisas. E para finalizar, por que estudar, hein? Por que estudar, Isolina? Para aprender a ler e escrever. E para modificar a vida, né? Modificar. Muda muita coisa, né, Isolina? Muda. Então tá certo. O Fórum Social pela Alfabetização de hoje termina aqui. Às 7h10 da manhã você acompanha a reapresentação deste programa. E no site www.rtve.pr.gov.br você pode assistir a outras edições do Fórum Social pela Alfabetização. Obrigada pela companhia e até mais.